Bom dia, meus irmãos, ou paz do Senhor. Paz do Senhor, né? Tanto faz. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Fim de ano é tempo de lamentar ou tempo de agradecer? A gente lamenta, como diz aquela música, porque a gente não amou mais, não chorou mais, não brincou mais, não correu mais. Mas é tempo de avaliação. E o que acontece na nossa vida durante o ano, os fatos que aconteceram esse ano, pode determinar o nosso futuro. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler juntos, o que diz aí? Jeremias, depois do profeta Jeremias, vem as lamentações de Jeremias. Vamos lá? 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Senhor Deus, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece aqui a experiência que cada um viveu este ano. E nós estamos encerrando esse momento, essa fase da nossa vida, esse ano de 2012. E o Senhor sabe como está o nosso coração, a nossa mente, a nossa disposição. Fala conosco nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa nos trazer esperança nessa manhã. Fala ao nosso coração, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, uma das coisas mais difíceis da gente conceituar ou definir teologicamente, biblicamente, é o conceito de memória. O que é a memória? É a mesma coisa da gente tentar explicar o que é a nossa alma. O que é a nossa alma? Fazer uma descrição conceitual do que é a nossa alma. Mas ainda que a gente não consiga conceituar ou definir o que é a nossa memória, a nossa memória, ela é determinante na nossa vida. Aqueles que tentam explicar a memória a partir dos conceitos da pedagogia, diz que todos nós, quando nascemos, somos como uma tábula rasa, como uma tábua onde nada está escrito. E aí, as experiências da vida, aquilo que nós ouvimos, aquilo que ou como nós nos relacionamos, isso vai sendo escrito nessa tábula rasa, de tal maneira que isso vai formando a nossa memória e formando a nossa personalidade. O que a gente observa na palavra de Deus é que a memória é onde ficam os registros daquilo que acontece conosco, das nossas experiências vividas. E é muito interessante que a memória, ela vai, de uma certa forma, registrando todos os fatos acontecidos na nossa vida. E aquilo que está sendo escrito determina a nossa atitude e a nossa maneira de viver. Um dos conceitos que tem sido usado muito hoje é esse conceito de atitude mental. E a atitude mental não é meramente uma ação, mas é uma forma contínua de pensar, uma forma contínua da gente encarar a realidade da vida. Abra sua Bíblia, por favor,
lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo precioso aí. Ele vai nos incentivar a registrar na nossa mente, na nossa memória, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro. Vamos ler juntos lá? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento é a nossa memória. Não é isso? O computador, você alimenta o computador, você coloca o que você quer na memória do computador. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim, ó, gente, faça uma seleção de pensamentos para que esses pensamentos fiquem registrados na sua memória. Ocupe constantemente o vosso pensamento. Por uma razão muito simples. É que a maneira com que nós pensamos determina a nossa visão da vida e a nossa ação de viver. Por isso que ele vai dizer lá, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Eu não nasci sabendo viver, mas as experiências da vida foram me ensinando. E eu agora então faço uma seleção dos fatos, dos acontecimentos, e vou permitindo que isso ocupe o meu pensamento, porque aquilo que ocupa o meu pensamento vai determinar a minha ação. Essa ideia é uma ideia que está muito clara na Bíblia. Nós temos inclusive o sacramento da Santa Ceia, que Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Então todas as vezes que a gente participa da Santa Ceia, a gente vai lá no arquivo da nossa memória e se lembra do fato de que Cristo morreu por nós. E naquele momento em que nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo, nós renovamos a nossa fé. Nós reavaliamos a nossa condição, a nossa conduta atual. Na linguagem de Leonardo Boff, todas as vezes que nós participamos do sacramento da ceia do Senhor, nós reatualizamos a nossa salvação. Como é que está a sua memória nesse final de ano? O que é que você tem que deletar hoje? E o que é que você vai permitir que faça parte da sua vida em 2013? As coisas boas e as coisas ruins que aconteceram esse ano com você. E aqui nós temos um homem chamado Jeremias, que durante 40 anos do seu ministério, ninguém se convertera no seu ministério. Um homem que teve um ministério de choro, de dor, de luta, de perseguição. E a sua única mensagem foi dizer para o povo, olha, não adianta, vocês irão para o cativeiro da Babilônia. Vocês serão castigados pelo Senhor. E ele então assiste todo o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém. E ele então senta e fica olhando para os fatos que estão acontecendo diante de si, e ele então entoa esse lamento. Isso é um lamento de alguém que está testemunhando o juízo, o julgamento de Deus sobre o seu povo. Se você observar e fizer uma leitura dos capítulos 1 e 2, você vai descobrir como é que está o estado de tristeza da alma desse homem. Mas no versículo 21 do capítulo 3, ele então começa a convidar o povo a voltar-se para Deus, a reconhecer o seu pecado. E ele então, no versículo 21, ele diz assim, quero trazer à memória
o que pode me dar o quê? Esperança. Então, há um fato muito interessante é que a memória agora é importante o que eu vou deixar, o que eu vou trazer à minha memória nesse momento presente, porque o passado eu não posso mudar. Aquilo que aconteceu comigo já aconteceu. Eu tenho que selecionar isso que aconteceu e ver o que eu posso permitir que isso permaneça na minha memória, porque isso que permanece na minha memória vai determinar o meu futuro. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso determinar o meu futuro, construir o meu futuro a partir do presente. E aí, meus amados irmãos, a partir do versículo 22 até o final do capítulo 4, esse homem vai colocar algumas coisas muito interessantes, mas eu queria destacar, em primeiro lugar, que esse homem, então, nesse contexto de destruição, ele se volta para Deus, ele entende que somente Deus é quem pode lhe dar esperança. E ele vai citar, pelo menos aqui, 4 atributos de Deus que, trazidos à memória no presente, faz com que eu olhe para o ano que vem com esperança, com expectativa de que algo bom vai acontecer. Versículo 22, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Quantos pecados eu cometi, quantas coisas erradas ainda existem na minha vida. E se eu olhar para dentro de mim, se eu olhar para a minha vida pessoal, se eu olhar para o mundo que eu estou vivendo, se eu olhar para a minha condição espiritual, eu não tenho esperança. Mas se eu olho para as misericórdias de Deus, eu vejo que eu posso ter um futuro, porque essas misericórdias, elas não têm fim, elas não se acabam, e elas se renovam na minha vida a cada dia. Significa que pode mudar o ano, pode mudar a semana, pode mudar o mês, as misericórdias do Senhor, elas estão presentes na minha vida. E essas misericórdias são as causas de não sermos o quê? Consumidos, destruídos repentinamente por Deus. Irmãos, a palavra misericórdia, ela é, no hebraico e no grego, a mesma palavra, praticamente para a graça de Deus. E significa que o sentimento do coração de Deus pela nossa miséria e a ação de Deus para a minha vida e para a sua vida é sempre de compaixão, é sempre graciosa. Se a gente olhar para a nossa vida espiritual esse ano e achar que o ano que vem a gente vai melhorar, e se a gente começar a avaliar como foi que nós nos relacionamos com Deus esse ano, e às vezes a gente chega no dia 31 e até faz umas promessas de fim de ano. Escreve no papel que a gente vai ser melhor crente, mais dedicado, melhor esposo, melhor pai, melhor filho. Mas basta a gente entrar no fim do ano que aquilo a gente esquece. Por isso que ele está dizendo, olha, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperanças. E essa esperança, elas se fundamentam nas misericórdias do Senhor. Segunda coisa interessante, versículo 23, diz assim, grande é a tua o quê? Fidelidade. Primeiro atributo, a misericórdia de Deus. Segundo atributo de Deus, o quê? A sua fidelidade. Ainda que eu seja infiel, ele permanece o quê? Fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E aqui vem algo extraordinário, meus amados irmãos, é que quando eu olho para 2013, quando eu olho para o meu futuro, eu sei que eu tenho esperança em 2013, porque eu tenho um Deus que não muda, que a sua fidelidade não tem fim, que independentemente do que eu possa fazer, do que vai acontecer, ele é fiel. Ele permanece inabalável, inalterável no seu amor, na sua aliança, no seu compromisso de me abençoar, de fazer algo novo na minha vida.
A fidelidade de Deus destrói toda aquela autoconfiança na nossa possibilidade de mudar alguma coisa, de realizar alguma coisa. A fidelidade de Deus traz esperança para o nosso coração. Por isso, que lá no Salmo 117, quando nós vamos louvar a Deus, o salmista nos convida a louvar a Deus. Veja lá, o Salmo 117. É precioso porque é a mesma expressão no hebraico. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E diz assim, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então o que vai nos manter de pé aqui na igreja, o que vai nos manter de pé espiritualmente, doutrinariamente, é a fidelidade do Senhor. É a misericórdia acompanhada da fidelidade. Então isso me dá esperança. A minha esperança não está no governo, num projeto, no plano de governo. A minha esperança não está no pré-sal. A minha esperança não está no homem. A minha esperança está no Senhor. Porque grande é a sua misericórdia e a sua fidelidade subsiste para sempre. Terceira coisa que eu acho fantástica aqui no contexto do profeta Jeremias, ele vai nos dizer das misericórdias do Senhor, da fidelidade do Senhor, mas ele vai dizer no versículo 25, Lamentações 3:25, ele vai dizer o quê? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A misericórdia, a fidelidade, e aí vem o terceiro atributo de Deus, moral, comunicável, que é a sua bondade. E o salmista diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E bondade significa a qualidade de Deus de fazer o bem, de ser benevolente. Ou seja, a essência de Deus é a bondade. Não existe nenhuma maldade, nenhuma ruindade em Deus. Nada que existe de defeituoso no nosso comportamento, não existe no ser de Deus. Ele é bom. Por isso que Jesus diz para o filho, para o jovem rico, há um só que é bom, é Deus. Por isso que o salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a bondade é essa qualidade de Deus, que ainda que o ano seja ruim, ainda que a vida não preste, ainda que as pessoas que estão ao meu redor venham trazer decepção para comigo, eu tenho um Deus que é bom, que está comigo. Ele é o bom pastor, Ele é o bom amigo, Ele é o bom companheiro, Ele é o bom esposo, Ele é bom na sua essência, no seu ser. Mas é interessante que o salmista vai colocar algo maravilhoso aqui. Se você observar no versículo 37, quem é aquele que diz e assim o quê? Acontece, quando o Senhor o não mande. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Preste atenção. Quero trazer à memória o que pode me dar as misericórdias do Senhor, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, mas há uma quarta coisa aqui, que é a soberania do Senhor. A soberania do Senhor. O meu futuro, eu tenho esperança no meu futuro. Eu posso olhar para 2013, 2014, 2015. Eu posso olhar para frente com esperança, sabe por quê? Porque tudo está debaixo do controle do Altíssimo. É Ele que diz e que acontece. É dele que procede tanto o mal quanto o bem.
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Ou seja, eu posso trazer à memória essa soberania de Deus na minha vida. É isso que vai me encher de expectativa de que algo bom vai acontecer. Um Deus que interfere, um Deus que tem projeto, um Deus que controla a minha vida, os meus passos. O Deus que tem a igreja em suas mãos, a minha família em suas mãos, o meu futuro em suas mãos. Por isso que não adianta você jogar búzio e nem ficar lendo essas previsões para 2013. Então, preste atenção. O que pode me dar esperança é Deus. Mas aí vem duas aplicações práticas. Quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. A misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor e a soberania do Senhor. Mas o que é que eu tenho que fazer? E aí no versículo 39 vem uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: por que pois se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios o quê? Pecados. Preste atenção. Esse ano de 2012, ele não foi melhor. Ele não foi um ano exponencial. Sabe por quê? Não foi porque Deus não quis. E aqui vem uma reflexão que nos leva a entender que nós não podemos culpar a Deus e projetar para os outros os nossos fracassos. Israel jamais poderia dizer que o castigo de Deus, que o julgamento de Deus, usando os babilônicos ali, era uma coisa que não tinha responsabilidade moral. Ele está dizendo: olha, preste atenção. Se você está se queixando, queixe-se cada um dos seus próprios o quê? Pecados. E aí, nós temos que entender o seguinte, que o nosso presente e o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus, mas também o nosso presente e o nosso futuro está como nós encaramos o nosso relacionamento com Deus. Por isso que no versículo 40, e eu quero encerrar aqui, ele vai dizer assim, olha, está com a Bíblia aberta aí? Versículo 40. Vamos ler até o versículo 42, vamos lá? Esquadriemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Preste atenção. Esquadriemos o que? Os nossos caminhos. Preste atenção, que na televisão o pessoal fica fazendo retrospectiva da vida dos outros. Preste atenção. Faça uma retrospectiva da sua vida. Fim de ano não é para a gente ficar examinando o que aconteceu no mundo, na vida dos outros. Veja bem, ele diz assim, esquadrinhamos os nossos. O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é colocar numa banca e, de uma certa forma, fazer aquilo que é separar os fatos, analisar os fatos. Depois, provemos-lo, e o provar aqui é avaliemos o que aconteceu. E ele diz o seguinte, terceira atitude, e voltemos o quê? Para o Senhor. E voltemos para o Senhor. Irmãos, Deus, os atributos de Deus, ele só tem sentido para mim e para você se eu experimentá-los na minha relação com Deus. Se eu agir conforme esses atributos de Deus. Ou seja, a nossa fé, o nosso cristianismo, ele é totalmente relacional.
ele é totalmente existencial. Não adianta a gente ter na memória os atributos de Deus, se esses atributos eles não impactam a minha vida diária, o meu viver. A memória tem que, consequentemente, determinar a atitude. Por isso que o salmista, ou por isso que o profeta está dizendo, quero trazer a memória que pode dar experiência. E ele vai, então, faz uma aplicação prática. Então, traga à memória os atributos de Deus, mas tome uma atitude. Volte-se para o Senhor. E reconheça diante dele que nós pecamos, que nós estamos errados, que nós falhamos, que nós dependemos dele, que nós precisamos da misericórdia dele, da fidelidade dele, da bondade dele, da soberania dele. Nós precisamos dele. Diga para Deus o seguinte: a minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Assente-se solitário e fique em silêncio. Faça um momento de reflexão, de avaliação, de mudança com o Senhor. E aí, você pode ter certeza que o nosso Deus, no versículo 33, ele não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A sua ira pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor não tem prazer na ira, no castigo. Ele tem prazer na misericórdia, no perdão, na bênção. Então que hoje e amanhã nós temos 2 dias para a gente refletir, para a gente avaliar, para a gente trazer à memória o que foi a nossa vida esse ano. Que você possa olhar para Deus, que você possa se quebrantar diante de Deus e tomar atitudes na sua vida. Amém? Senhor Deus, olha para a nossa vida, Pai. O ano passado, nessa época, nós estávamos dizendo que 2012 seria diferente. Algumas coisas mudaram, algumas coisas aconteceram. O Senhor esteve conosco esse tempo todo, mas não houve atitude na nossa vida. Ó Deus, quebranta o nosso coração nesse fim de ano. Ajuda-nos a tomar decisões importantes na nossa vida, à luz do nosso relacionamento contigo. Quebranta o nosso coração, que nós voltemos para o Senhor, que nós olhemos para o Senhor e que nós tomemos decisões importantes, confiados no teu caráter, na tua bondade, na tua fidelidade, na tua misericórdia, na tua soberania. Nós oramos humildemente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.